Você vai assistir agora a uma reportagem especial, exclusiva. Na semana em que o governo discutiu a abertura dos documentos oficiais referentes ao período do regime militar, o Fantástico faz uma descoberta alarmante. Documentos classificados como secretos e confidenciais, papéis de grande importância para a história brasileira, aparecem queimados na base aérea de Salvador. O repórter Eduardo Faustini mostra agora que documentos são esses e o que eles contam sobre nossa história recente. Trata-se de um episódio muito grave. Secreto. Confidencial. Essas palavras aparecem nos documentos que você vai ver agora. Eles estão parcialmente queimados. Parte deles nos foi encaminhada por um informante na Bahia que, por segurança, não pode ser identificado. Ele disse ao Fantástico que estes papéis foram retirados do meio das cinzas do que poderia ter sido uma fogueira na base aérea de Salvador. A maioria desses documentos é do período que vai de 1964 a 1985, quando o Brasil foi governado por generais. O Fantástico quis uma prova de que os documentos vinham mesmo da base aérea de Salvador. Acompanhe esta câmera. Ela entra na base aérea de Salvador, percorre os caminhos internos da base, passa por militares uniformizados, afasta-se da entrada até chegar a uma área isolada da base. Aqui as imagens comprovam. Há uma grande quantidade de documentos queimados, semidestruídos, quase ilegíveis. Não se pode precisar quando os documentos foram queimados. No chão, no meio de um rastro de cinzas, parte de um documento. Nele pode-se distinguir a classificação de confidencial, semelhante à que aparece neste outro documento que foi retirado da base pelo informante. No dia em que a câmera fez essas gravações, apenas alguns poucos dias atrás, novos documentos foram retirados das cinzas, mas em estado muito precário. Eles se juntaram aos documentos que o informante já entregara ao Fantástico e que serão mostrados aqui nesta reportagem. Pedimos ao perito Nelson Massini, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que examinasse a papelada e as imagens do local de onde os documentos foram retirados. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse local houve fogo, houve queima de material. Nós temos aqui uma visão da parede que revela que neste local houve queima realmente de material, inclusive de papel, que é essa marca própria do carbonada que aparece em toda a extensão da parede. Houve uma chama, um fogo muito alto, inclusive porque as marcas estão elevadas. É um local apropriado aí, utilizado para essa queima. É um local extenso até, com alguns resíduos de construção, e onde se nota, inclusive, também o resíduo desse material que não houve combustão completa. Eu não tenho a menor dúvida, posso afirmar com absoluta certeza que esses documentos são verdadeiros, próprios da época e que foram submetidos ao fogo e, posteriormente, às intempéries, à chuva, provocando essa umidade própria que pode se notar por essas manchas presentes nos papéis. Não tenho dúvida nenhuma, esses são papéis próprios da época e verdadeiros. Esta é a época a que o perito Nelson Massini se refere. 1964. O presidente João Goulart é derrubado por um golpe militar. O presidente, seus auxiliares e seus aliados caíram fragorosamente. O Marechal Castelo Branco assume a presidência do Brasil. Nos 21 anos seguintes, vestiram a mesma faixa os generais Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo. A partir da edição do Ato Institucional número 5, em 1968, começou uma época de violenta repressão política. O principal alvo, mas não o alvo exclusivo, eram as organizações de esquerda que pegaram em armas.
Houve tortura, desaparecimento e assassinato de inimigos do regime militar, atos que só acabariam em 1975. Os documentos, mesmo semidestruídos e amarelados pelo fogo e também pela água da chuva, ajudam a contar esse pedaço dramático de nossa história. É o que explicam agora dois historiadores convidados pelo Fantástico a examinar os documentos. Jacob Gorender, especialista nos movimentos que lutaram contra o regime militar. Maria Aparecida de Aquino, doutora em História pela USP, coordenadora de um projeto que durante 4 anos classificou 10.000 pastas de documentos do extinto Departamento de Ordem Política e Social. O que espanta inicialmente na análise dessa documentação é a sua imensa diversidade. Então você vai encontrar documentação que vem, nós estamos tratando de documentos da Base Aérea de Salvador, né? Mas na realidade você encontra documentos do Ministério da Marinha, você vai encontrar documentos do SNI, você vai encontrar documentos de Pernambuco, embora estejamos na Bahia. Então esta diversidade mostra como os órgãos de informação formavam uma rede e se comunicavam brutalmente entre si. Nos documentos que foram salvos, não foi possível achar a história de nenhum dos mortos ou desaparecidos do regime. Mas há de tudo um pouco. Fichas, prontuários, relatórios que foram emitidos ou recebidos pela Base Aérea de Salvador. Na maioria deles, aparece a sigla BASV, Base Aérea de Salvador. Este é o documento mais antigo. É parte de um relatório elaborado pelo Serviço Secreto da Aeronáutica em 17 de julho de 64, que reproduz uma análise do Partido Comunista Brasileiro sobre o golpe militar, feita numa reunião em São Paulo em 22 de maio de 1964. Ainda é possível distinguir o carimbo de secreto. A análise do Partido Comunista e que tipo de medidas poderiam ser tomadas a partir do golpe que já aconteceu. Outro documento classificado como secreto. Uma circular de novembro de 1966, do Departamento de Correios e Telégrafos, assinada por um general. Nessa circular secreta, embora várias normas sejam indicadas, a grande preocupação é com o material subversivo. Então, como agir com o material subversivo? Então, se você receber material de comunicação de um outro país, de países comunistas, então o que você deve fazer? Como esse material deve ser retido? Para onde ele deve ser enviado? Você vai violar a correspondência e você vai determinar se a correspondência é perigosa ou não, né? E você detectando, na sua opinião, que a correspondência é perigosa, contém material subversivo, aí você vai reter ilegalmente essa correspondência e vai destinar, obviamente, para um órgão de segurança e de informações para que vá guardá-la e ela não chegue ao seu destinatário. É um abuso completo e total, né? E isto nos dá um pouco uma mostra de por que há tanta preocupação em destruir essa documentação. Este é um informe secreto do Comando da Marinha, emitido em 1969, que relata a prisão de militantes políticos e leva o visto do vice-almirante Geraldo Azevedo Henning, que 5 anos depois viria a ser ministro da Marinha do presidente Geisel. Entre os documentos recolhidos na base estão prontuários de pessoas acusadas de subversão e ainda relatórios de observação de suspeitos. Aqui, por exemplo, um agente relata que surpreendeu um grupo de estudantes na Universidade Federal da Bahia, tratando de assuntos políticos do movimento esquerdista. Há também descrições de ações policiais e militares. Este documento registra uma troca de tiros, uma perseguição na estrada Rio-Bahia e a prisão de um grupo acusado de assaltos a bancos com fins políticos. Tudo no dia 28 de janeiro de 1970. Todos esses documentos devem ser, a meu ver, conservados. Não devem ser destruídos, não. Eles são valiosos. Foi este fragmento que mais chamou a atenção de Jacob Gorender. Um informe da Aeronáutica de agosto de 81, que se refere a Paulo Fonteles, um advogado ligado ao PCdoB
que defendeu poceiros no sul do Pará e que, segundo o relatório, enalteceu a guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia foi uma ação armada de militantes do PCdoB nos anos 70. Fonteles, que aparece nesta foto ao lado de Lula, foi assassinado em junho de 87. Esta é a família dele, que vive em Belém do Pará. Naqueles anos 70, a mulher de Fonteles, Escilda Veiga, assim como o marido, foi presa e torturada. O filho do casal, Paulo Fonteles Filho, nasceu quando os pais estavam no cárcere. Mostramos o documento à família. Nós sabemos que haviam muitos laudos contra o meu pai e a sua atividade política, né, organizados pela repressão política, mas nós nunca tínhamos tido em mãos um documento do Ministério da Aeronáutica, né, que pudesse comprovar exatamente isso. O documento trouxe uma comprovação importante para Escilda. Ela conta que muito antes de ser assassinado, o marido sentia-se vigiado por alguém que conhecera nos porões da ditadura. E o Paulo começou a sentir como se estivesse sempre seguido e tal. E esse documento vem corroborar a suspeita ou a estranheza que o Paulo manifestou, que é um documento oficial dizendo que o Paulo foi para o sul do Pará, que ele ia fazer apologia da guerrilha do Araguaia, algo assim, né? Marcélio Bonfim, vereador em Aracaju, também foi torturado durante o regime militar. Ele aparece no documento confidencial do comando do 2º Distrito Naval em Salvador. Detalhe, o vereador foi fichado em pleno governo Sarney, o primeiro presidente civil depois do fim da ditadura. Ele está sendo alvo de suspeição porque, após retorno de Cuba, onde passou 6 dias, a convite do governo cubano, do Partido Comunista Cubano, procurou fazer no plenário da Câmara Municipal de Aracaju um relato positivo a respeito da vida dos cubanos. Então, por conta disso, em 1989, 4 anos após o encerramento oficial do regime militar, um vereador legalmente eleito passa a ser alvo de suspeição e sobre ele se constrói um relatório confidencial. Eu não desejo vingança, nem sou revanchista, mas é preciso abrir esse cofre preto que está guardado nas dependências dos órgãos de segurança desse país. Eu acho que essa é uma dívida que o governo brasileiro tem com a sociedade. Outro nome que surge dos documentos queimados. Leci Márcia de Oliveira Pacheco, investigada em outubro de 1980 pela Polícia Federal na Bahia por participar do movimento estudantil. Ela conta que na época foi espionada por aquela que ela considerava a melhor amiga. Foi a primeira pessoa para quem eu contei que eu estava grávida do meu primeiro filho. Era íntima já. E em certo momento ela vacilou com uma caderneta em algum lugar, não me lembro qual, como, e descobrimos em seguida que ela era uma policial civil. É um pouco importante a gente perceber como é que funciona a mentalidade de quem vigia, né? Então, e até que ponto as coisas chegam. Então, você, de repente, descobre aí uma ficha. Esta ficha é uma ficha de um militar, né? E esse militar está sendo vigiado por outro militar, da 2ª seção, da seção de informações. E a observação que se faz a respeito dele na vigilância é a seguinte: demonstra desinteresse pelos serviços da unidade. Então, ele passa a ser um indivíduo considerado perigoso, na realidade, porque ele demonstra pouco interesse pelo que a unidade gosta de desenvolver. Então, até que ponto chega a vigilância? Nós temos uma ficha aberta no dia 30 de março de 1994, aberta para uma pessoa, e observe-se o histórico que é construído dela. Quer dizer, por que ela foi alvo de suspeição? Devido ao fato de que participa da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Salvador. Ora,
participar do sindicato, até onde se saiba, é absolutamente legal e legítimo. Mas mesmo assim, por participar, a pessoa teve sua ficha aberta no Ministério da Aeronáutica, no Serviço de Informações. 94, passado recente, há 10 anos apenas, e já em plena vigência do regime democrático. Quanto papel gasto, não? E com informações que muitas vezes são absolutamente inúteis. Mas às vezes informações absolutamente inúteis colocaram em risco diversas pessoas. O fogo destruiu quase todas as fotos que aparecem nos prontuários de supostos subversivos elaborados pelo Serviço de Inteligência da Base Aérea de Salvador. Esta é a única foto que permaneceu bem preservada, a de Eleni Duarte Dantas de Ávila, investigada por militância no movimento estudantil na Bahia em 1981. A foto é a foto da identidade que eu usava até pouco tempo. Inclusive, cargos que eu ocupei no movimento estudantil, entidades que eu participei. Realmente segue as coisas que eu fazia, de que eu participava. Realmente eu tenho, está tudo aqui, né? Resumidinho, mas está, né? Uma documentação que está sendo queimada. É muito grave isso, extremamente sério, principalmente no momento em que nós estamos discutindo a necessidade e a urgência de que toda a documentação secreta, ultra secreta ou de qualquer gênero do regime militar que possa nos dar uma luz a respeito da sociedade brasileira e um triste momento que ela vivenciou, neste momento que nós estamos discutindo isso, se descobre uma documentação que está sendo queimada. Esse incêndio é criminoso. O artigo 321 do Código Penal Militar diz que é crime extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. No total, são 78 documentos ou fragmentos de documentos. 10 são prontuários de pessoas consideradas subversivas e que levam a inscrição Comando Costeiro de Salvador, Ministério da Aeronáutica, órgão que foi extinto em 1º de janeiro de 81, e 3 com inscrição SI, Serviço de Informação, Base Aérea de Salvador. 41 são relatórios de observação de suspeitos, de relatos de ações policiais e militares e de comunicados internos. A maioria deles, 23, tendo como fonte a Secretaria de Ordem Política e Social na Bahia. E 27 são documentos de origens diversas, alguns produzidos na própria base. 7 deles têm a classificação de secretos, 8 de confidenciais. Podem estar ocorrendo em outras unidades militares e pode ser que aqueles documentos que toda a sociedade deseja saber, os famosos documentos, por exemplo, os da guerrilha do Araguaia, possam estar sendo incinerados criminosamente neste momento. Nós aqui do Tortura Nunca Mais recebemos sempre telefonemas de militares, ex-militares. Claro que eles não se identificam e dizem claramente por medo de retaliações, mas que tem documentos que foram queimados e tem documentos guardados em casas de militares ainda. Para a sua própria segurança, para a segurança do país, é preciso virar essa página. E você só vira essa página quando você dá conhecimento ao público de tudo aquilo que aconteceu. Não importa o quão doloroso seja. Ou seja, nós estaremos caminhando a passos largos para a democracia quando documentos como esse vierem à tona e não forem queimados.